dia, boa tarde, boa noite. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu estou muito feliz porque eu ganhei um microfone novo. Eu queria começar o programa agradecendo muito meu novo microfone. Dá pra usar tranquilo, bastante. E estou feliz também que agora temos uma nova companhia no programa. Se apresente, meu caro amigo. Beto Araújo, novo integrante da equipe. Ajudaram bastante e infelizmente ainda tô com esse cara aqui, né? E aí? Cortar ele durante as festas, a gente estava trabalhando, procurando inovar na equipe. Mas infelizmente não foi possível. Mas teremos um bom ano aí. Como foi de férias? Foi legal. Não quero falar muito não. Não quero falar muito. Não, cuzão. E você, tá animado para esse começo? Animado, o pessoal me convidou que estava carente de alguma velharia, precisava de alguma coisa assim mais antiga. E aí eu cheguei, né? Estamos aí pra gente bater um papo. Passar uma experiência pra gente aí bem legal. Mas bom, vamos começar o programa então. E nesse ano o programa será um pouquinho diferente, não começaremos mais com futebol. Começaremos com outros esportes, cada semana um esporte diferente vai abrir o programa. E hoje teremos o MMA como nosso primeiro esporte. MMA do nosso querido Anderson Silva, que tá meio sumidinho aí, né? Depois do problema antidoping, todos ficaram cientes, né? Foi uma grande decepção para todos os fãs de MMA do Brasil. Mas o Anderson Silva tá de volta e luta dia 27 de fevereiro agora em Londres. E vai ter uma luta difícil, né? Quem quiser ingresso aqui pode ligar pra gente, passa o WhatsApp. Fala com o Vitão aqui que nós arranja. Demorou? Não é não, Vitão? Tá na resposta? Bom, e o Anderson... Mas ele que vai pagar o... Só ligar. O Igor é o banco. Anota aí, 00, como é que é? Do Bordinho Companhia, esse número, velho. Bom, o Anderson Silva, que tem uma repercussão grande de Muay Thai, também tem um grande jogo de Jiu-Jitsu, mas o Muay Thai é, na realidade, sua maior arma, né? E o Michel Big Spin avisou pra ele que a luta será disputada em pé, desafiando o Muay Thai do Anderson Silva. Eu não faria isso daí não, né? Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil porque o Anderson Silva ele tem uma pegada forte, o poder de punch dele é grande, ele é um cara experiente e ele nas últimas ocasiões que aconteceu, ele já tomou uma certa precaução. Apesar de ser a forma dele lutar, a forma dele desafiar o oponente, mas vai ser muito importante ele ser um pouco mais precavido dessa vez. E eu tenho certeza que vai ser assim. E ele parece que foi meio avisado, né? Ó, se continuar desse jeito, não dá mais. Pode... Agora tem a chance, mas não vai ser uma luta difícil, não vai ser uma luta simples, vai ser uma luta muito disputada. Ainda mais se os dois ficarem na trocação, que o Michel disse que vai ser só em pé a luta. Vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Mas vai evitar dar chute, isso já sei que ele vai tentar fazer. Não vai dar chute. Arriscada a canelinha dele. Ele já falou, mas só uma interferenciazinha. O Anderson Silva ele tem uma situação em favor dele, porque ele, por conta dessa questão do doping, ele ficou um pouco desacreditado e não dá para desacreditar nele. O doping que o pessoal pegou está voltado a estimulante sexual, coisa assim que ele não sabia que estava... que tinha essa situação, ele não sabia disso, como um atleta profissional ele deveria saber, ponto, isso é ponto, mas foi uma falha, né? Foi uma falha dele, não pode mas não dá para o cara não tomar cuidado com o Anderson Silva. Ele tem muita experiência, ele é um cara forte e ele precisa se levantar. Um dos maiores lutadores de MMA do mundo, né? Que já apareceu. O cartel dele é invejável. Ele deve estar com aquela vontade de virar o Spider de novo, depois de apanhar numa luta, quebrar a canela na outra e ser pego no doping, ele deve estar com aquele coração batendo mais rápido. Os últimos 2 anos judiaram bastante dele, né? Você é louco. Outro brasileiro que está com novidade na carreira, Anderson Varejão acertou com os Warriors e agora fala a dupla com o Leandrinho. Parece que o basquete brasileiro vai ter novidade boa para esse ano aí, né? Mano. O Leandrinho, que foi um dos maiores jogadores desse ano passado, se juntando agora com o Varejão em ano de Olimpíada, pode ser um elemento novo para as Olimpíadas no Brasil, eles treinando junto, jogando junto. Sem dúvida. É uma novidade que eu acho que, como brasileiro, é gigantesca. O basquete brasileiro está tendo uma nova fórmula, né? O novo basquete Brasil ele deu um up nessa modalidade. Agora nós já começamos até a colocar para fora, né? Na NBA já tem jogador e é muito importante estar em franca ascensão. E tem jogador jogando o diferencial, sendo cogitado por todos os clubes. O Anderson, que aliás só saiu do Cavaliers. Ele não queria sair do Cavaliers, ele só saiu porque realmente o contrato foi muito difícil de ser negado.
E ele falou que uma das maiores vantagens dele de ir pro Warriors, a coisa que ele mais esperava, era poder ter realmente esse jogo com o Leandrinho, poder eles juntos já treinarem juntos no clube para poderem passar mais uma experiência para a seleção também. Isso pra nós é ótimo. É, novidade monstra. E aliás, eu queria dar uma notícia para vocês falando de basquete e NBB. Esse ano eu prometo para vocês que teremos uma cobertura muito maior, muito mais de perto, para você que é da cidade de Bauru principalmente, porque eu estarei presente por lá o ano inteiro, depois a gente conta um pouquinho mais disso para vocês. Mas eu vou cobrir muito basquete esse ano, teremos bastante basquete na nossa grade, então nos acompanha. Como é que é, Mãozinha? Como é que é, Mãozinha? Tá certo. Agora eu queria falar de uma polêmica. O mundo dos esportes anda muito polêmico. E aconteceu uma morte nas semanas passadas que eu achei muito interessante comentar. O ex-chefão da agência antidoping russa morre após 2 meses de uma descoberta incrível feita pela empresa antidoping da Rússia, sobre todos os atletas russos envolvidos em Olimpíadas. E aí, o cara morre do nada. Nikita Khalwave é o nome Acho dele. que ele Estava sendo investigado por escândalo de doping envolvendo atletas do país e sofreu um ataque cardíaco depois de passar o dia esquiando. Sua esposa disse que ele nunca teve problema do coração algum. E o cara morre do nada depois de um escândalo desse. É difícil Ele acreditar. esqueceu de passar no exame antidoping. Pode crer. Mas Eu vamos engolir, a gente não pode falar nada. Eu só queria deixar essa pergunta no ar para vocês. Se vocês acham que pode ser um ataque cardíaco mesmo, eu também acho que pode acontecer. Acho que eles não mentiriam pra gente assim, né? Eles não têm motivo nenhum pra mentir. Vai saber, Mas, né? bom, fica aquela pulguinha atrás da orelha, eu só queria deixar isso claro. Mais uma notícia boa para os brasileiros. Thiago Braz é ouro, vencendo um campeão olímpico e bate o recorde sul-americano. Em competição indoor na Alemanha, o brasileiro saltou mais que todo mundo, foi campeão, levou a medalha de ouro e é mais uma notícia para as Olimpíadas, né? Só vai. O que você acha desses atletas que não têm tanto investimento e acabam batendo todos os recordes mundiais? Um comentário inteligente, por favor, Igor. Eu sei que você é o lado limitado da bancada. Eu sei que você é o lado limitado da bancada, mas a gente tenta. Eu não vou ficar falando, não. A gente tenta não, te não vou ficar puxar. falando, não. Chega, cansei disso aí, velho. Palhaçada. A gente só precisa entender que o indoor ele tem uma característica diferente, tem muita coisa que atrapalha, no caso do salto, o vento, a temperatura, uma série de situações são bastante diferentes, né? Exatamente. Tem as vantagens, né? Mas fica a esperança para uma bela Olimpíada, porque, bom, medalhista de ouro é medalhista. O empenho, a gente conta com o empenho do brasileiro, a questão principal é investimento, mas isso já não acontece há tanto tempo. A gente já sabe como a gente já sabe como é, e competir tem alguns esportes tradicionais, especialmente europeus, especialmente outros países desenvolvidos, né? Eles estão anos-luz na frente. Muitas vezes acontece de um brasileiro realizar um feito, mas isso vai mais do esforço individual. Não aparece tanto assim, né? Não é um esforço individual do que um investimento muito grande. Com certeza. Porque a gente já viu aqui, a gente até mostrou na WTV grandes casos de atletas que eles tinham que pagar do próprio bolso para treinar e conseguir buscar uma medalha de ouro. Porque investimento só tem para um esporte no Brasil, infelizmente. Infelizmente. Né? Que é o futebol. É o retorno imediato. Exato. E outro grande problema que a gente teve sobre as Olimpíadas foi que a estrela da Espanha pediu garantias contra o contágio de Zika. Bom, a doença que já vem contaminando o país e está todo mundo preocupado com Zika, dengue, chikungunya. Virou uma pulguinha atrás da orelha pro pessoal que tá vindo visitar a gente esse ano aí, né? Bom, ela disse que é importante saber que estamos seguros e que a nossa saúde não será posta em risco. Quem disse isso foi a Mireia Belmonte, uma das maiores nadadoras da delegação espanhola. Difícil, né? O governo brasileiro precisa ter um posicionamento sobre isso. Como a gente já viu, muitas vezes eles não têm esse posicionamento, infelizmente. Infelizmente, garantia a gente não pode dar, infelizmente. Isso tem muito a ver com uma consciência da população, tem a ver com a consciência dos agentes que estão para resolver essa situação, que é, no caso, o governo, né, a vigilância sanitária, mas nós temos um problema muito sério, é cultural, então isso vai ser muito mais difícil. E além desse problema da espanhola, uns chineses publicaram um vídeo essa semana na internet que eu não gostaria de postar esse vídeo,
Eu não gostaria de falar sobre isso, mas infelizmente é como nós somos vistos ao redor do mundo. E bom, é um vídeo totalmente depreciativo, falando que os nossos rios são sujos, que a nossa maré está suja, que nós temos muitos problemas de assalto. Algumas denúncias são sim verdadeiras, mas isso mostra a imagem ruim que a nossa seleção, que o nosso país está para o resto do mundo, né? E se a gente não tem credibilidade para sediar um evento tão grande como esse, como que a gente vai ter respeito para receber todo mundo aqui também? Isso se torna um grande agravante. Sim. A gente tem que tomar também como parâmetro a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo foi vamos dizer, foi um sucesso em termos de público, em termos de muita gente não acreditava, até por conta da própria cultura do brasileiro, né, de levar vantagem em tudo e tudo mais, mas por outro lado é muito receptivo com o estrangeiro. Isso foi um lado muito favorável para o Brasil. Agora, tem algumas situações que precisamos melhorar e muito, né? Com certeza, não dá pra gente colocar a vida de um monte de atleta em risco, né? Notícia boa também, Gabriel Medina procura usar sua experiência nos últimos campeonatos para levar 2016. Parece que o menino realmente acordou agora, né? 2015 ele fez um começo de temporada meio parado, após ser o primeiro campeão mundial. Mas agora parece que ele vem com garra e vem com vontade para vencer esse ano. Fica na expectativa pro nosso menino prodígio do surf. Você gosta do Medina? Gosto, parceiro. Gosta bastante? Direto que eu vou pra praia, eu vou na casa dele lá. Suave. Amigo íntimo, É né? de boa, tranquilão. Ele tá voltando agora porque gastou muito, sabe? Aí agora você tá ligado, né? Ele deu uma parada, tava com o bolso cheio, catando suas. Aí eu mostrei pra ele que não é assim, mostrei pra ele que, como é que é a verdade do nosso país, tá? Bom, a gente vai pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com mais notícias de esportes radicais e um pouquinho de futebol para vocês, que a gente sabe que, como todo brasileiro, vocês gostam também, né? Voltamos, estamos de volta depois de um longo e pequeno intervalo. Para mais notícias. Tá aqui, né? E agora a gente vai falar de escalada. Gosta de escalar, Igor? Ô, parça. Sabe escalar? Não. Além de ser um muro fugindo da polícia, fugindo da escola. Já teve muito aluno seu fugindo da escola? Para quem não sabe, temos um ilustríssimo professor. Bastante. Já pegou Sempre fugindo. já sofreu uns acidentes. O parça aqui não sabe sofreu escalar, uns mano. acidentes. Quase deixou o joelho no chão da escola no outro dia. Trouxa. Brigava bastante com os Mas alunos. a gente não faz isso não, viu? A gente não faz isso aí não, a gente não pula. Agora não mais. Já terminou também? Bom, somos alunos exemplares. Mas bom, brasileira se torna a primeira pessoa a subir e descer a maior montanha da América em um dia. Fernanda Maciel entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, por ter subido e descido a maior montanha da América em Quanto você tinha falado? Você tinha falado 14 minutos? 14 minutos. O cara lançou 14 minutos ia ser subindo a rápido. montanha, velho. Mas bom, é um recorde incrível, né? Põe a foto aqui da montanha, então, por favor. Pequena montanha, deixa ela aqui na frente. Não atrás, eu não gosto. Põe ela na nossa frente. É incrível esse feito. Eu não consigo acreditar que ela conseguiu fazer tão rápido uma subida e uma descida, contando todos os fatores climáticos que a Argentina passa. Neve, vento, chuva. E em 14 horas ela subiu e desceu e ainda brincou na descida. Minhas mãos e meus pés estavam totalmente congelados. Parecia fácil, né? É um esporte muito difícil. A pessoa precisa de ter um preparo, o atleta precisa ter um preparo muito grande. Ele precisa gastar muito tempo. Ele tem que ter um psicológico importante. É um feito, isso realmente é um feito. Estar numa situação de ar rarefeito é muito difícil. E se você não tiver o equipamento adequado, a pessoa não estiver muito bem preparada, fica pelo caminho. Isso é um feito louvável. E sem contar a tensão psicológica, né? Ela tem que saber onde ela pode gastar energia, onde ela tem que guardar energia, onde ela pode ir mais rápido, onde ela pode ir mais devagar. Quando começa as coisas a darem errado, tem que pensar que não pode desistir. Precisa de muito estudo também, né? É muito estudo e muito preparo, né? Quem vem pensa que não, vou lá, vou subir, vou descer, vou mais rápido que ela. Mas muito difícil. não sabe o que é. Mas Beleza. se ela fosse em 14 minutos, eu Aí seria... aí já não dava. Você é louco, não tem nem... Mas bom, falar um pouco de skate também.
Skate do nosso querido Fabinho que tá um pouco sumido. Tem visto o Fabinho, Vitão? Faz tempo que eu não vejo o Fabinho. Nós acabamos de ver o pai dele, viu? Acabei de ver o pai do Fabinho, eu não sei não. Um abraço pro pai do Fabinho, amigo nosso, Forte que cobre toda a parte de skate. Fabinho, bom, deve ter ficado muito feliz, porque o Pedro Barros, após cirurgia no quadril, na clavícula, ganhou a etapa de bowl no Rio de Janeiro contra os maiores skatistas do mundo. Tinha o nosso ilustríssimo, você sabe quem que eu tô falando? Não sei quem você tá falando. Não sabe quem eu tô falando? Não sei. Fala aí. Mineirinho na competição. Parceiro, sabe? Mineirinho também. Mineirinho. Esse cara é tudo gente fina. Exato, e ele conseguiu ganhar após uma cirurgia na clavícula. Mostra muita superação e muita dedicação do atleta, né? Né? Você que deve conhecer que é a recuperação. A fase de recuperação de uma cirurgia de clavícula é muito complicada. Ela depende de uma série de fatores. A fisioterapia foi realmente muito bacana. É a mesma coisa dessa moça aqui, que ela precisava muita concentração também. Mano, é muito difícil isso daí, velho. Eu sei como é que é isso daí. Já muito passou difícil. por umas lesões. É muito difícil, velho. difícil. É muito complicado. E assim como a gente fala no futebol, que acontece bastante também, o que é interessante é que depois dele se machucar, ele fica com o pé atrás, ele fica com receio, porque se ele tentar uma manobra um pouquinho mais difícil, ele cair de um jeitinho errado, pra ele machucar de novo é muito mais fácil. Mas se ele ficar pensando nisso aí, ele não vai conseguir, velho. Ele tem que... Então, além da guerra contra o corpo, é uma guerra contra a mente, pra você superar o próprio medo de se machucar de novo, né? O que torna o desafio muito mais difícil. No esporte, o psicológico, o fator psicológico ele é muito elevado. Fala muito alto, né? Fala muito alto. Falando em fator psicológico, eu devo dizer que meu psicológico está abalado. Meu psicológico está muito abalado. São Paulo agora? Libertadores, vamos falar de Libertadores da América. Eu estou particularmente triste, mas eu não estou triste por causa do meu time, eu não estou triste por conta da Libertadores, eu estou triste por conta do nível do futebol brasileiro mundialmente visto. Porque se a gente for olhar, o São Paulo perdeu, tá bom, perdeu a primeira rodada em casa, 1-0, tudo bem, a gente aceita. Aceita não, né? A torcida tá enfurecida cobrando Michel Bastos. Lucão? Lucão é um caso à parte, eu gostaria de não falar do Lucão aqui. Eu peço a vocês para não falar do Lucão, por favor. Mas bom, os Palmeiras também não conseguiu um bom resultado na Libertadores, mas empatou. Nós não perdemos. Corinthians ganhou com um pouquinho de sorte. Mas eu devo dizer que, pelo que me parece, essa vai ser a melhor Libertadores dos últimos anos, porque todos os times estão em altíssimo nível. São Paulo vai ser a primeira fase. Eu vou falar um pouquinho dos grupos aqui, cada um dá um palpite, quem acha que passa, como acha que eles vão acontecer, vitórias e derrotas. Nada de clubismo aqui, por favor, gente. Já devo dizer. Bom, grupo 1... The Strongest, River Plate, Trulianos e São Paulo. Os dois Na minha opinião, o grupo mais difícil da Libertadores, porque eu acho que jogar em altitude é muito difícil. O The Strongest é uma equipe realmente forte. O River Plate foi o último campeão da Libertadores, então é meio que favorito também, né? Ainda mais com a chegada do D'Alessandro na equipe. O Trulianos ninguém conhece direito, mas tudo bem. E o São Paulo que também não está jogando lá essas coisas, né? Tá meia boca. É um grupo complicado. É um grupo complicado, mas nesse grupo dá para apostar na tradição de São Paulo. São Paulo é uma equipe forte, é uma equipe muito tradicional. Foi uma surpresa perder esse jogo. The Strongest conseguiu um feito. Isso foi um feito. Ganhar do São Paulo aqui não é fácil. Numa Libertadores não é fácil. Ele conseguiu um resultado muito bom, mas ele não segura a onda depois. Se vocês olharem até o jogo, no final, eles que não ganhavam fora de casa há muitos e muitos anos, ao final da partida, parecia que eles tinham ganhado um campeonato, os jogadores ajoelharam no campo, agradeceram a Deus. Se você colocar o peso de um São Paulo e de um The Strongest, realmente foi um feito. Dá para apostar no River, apesar de não estar jogando muito ultimamente, né? Mas também outro time tradicional, River. Eu apostaria em River e São Paulo nessa chave. Na Libertadores, o interessante é que a camisa pesa e pesa muito. Os jogos da Libertadores Não é qualquer time que aguenta uma Libertadores, né? Paulista não, mano. Não é o Campeonato Paulista. E o Campeonato Paulista tá difícil ultimamente. Grupo 2, Palmeiras, River Plate do Uruguai, Nacional do Uruguai e Rosário Central. Na minha opinião, é um grupo que não é muito técnico. A gente não vê equipes fortes tecnicamente, mas são todas equipes raçudas, são todas equipes que têm vontade de jogar. Quando chega River Plate do Uruguai, que passou pela pré-Libertadores,
chega com vontade de mostrar serviço, né? Vontade Ela que joga pode mais chegar com no lugar. vontade do que com técnica mesmo, vai na raça. E na raça, às vezes, leva um jogo de Libertadores, né? Que é Porra. muito disputado. Mas nesse grupo eu acho que o Palmeiras se destaca, eu acho que o Palmeiras não vai ter dificuldades para passar. É que é Palmeiras, parceiro, E ideia. mesmo o Nacional do Uruguai sendo um grande candidato, eu acho que o River Plate do Uruguai, pela vontade, pela garra, acaba vamos ver, passando para a vamos ver. próxima fase. Vamos né? ver os joguinhos aí, calma, Minha vamos ver, expectativa. Eu acho que é uma incógnita. Esse grupo é uma incógnita porque o Palmeiras não está jogando, ele não conseguiu se acertar. O Marcelo Oliveira tem falado algumas coisas, mas a mim não tem convencido. Parece que não passa aquela confiança Não pro passa torcedor. confiança, o time não consegue sair jogando, não tem meio campo. Acho que nem ele tem confiança. Só sabe dar chutão. Eu vi times do Marcelo Oliveira jogar e jogava muito melhor. O Curitiba jogou muita bola, o Cruzeiro jogou muita bola, mas ele não acertou na mão ainda no Palmeiras. E Tá. tem Então, gente que incógnita. diz que o problema não é nem técnico, o problema é de elenco mesmo. Ele não conseguiu cativar os Exatamente. jogadores para jogar. Nesse grupo vamos apostar na tradição do Palmeiras. O Palmeiras é um clube que tem 2 vice-campeonatos da Copa Libertadores da América. Tem história, Tem né? uma história. É o segundo time que mais participou dessa competição dos brasileiros. atrás de São Não é Paulo. só atrás de São Paulo. E dá para apostar no Palmeiras. Agora os outros, talvez o River Plate Se do destaque. Uruguai se destaque. Palmeiras também, que é um time que tem nome e tem jogadores que você não vê, tipo, fala jogador que é jogador ruim. Exato, se você É olhar o jogador elenco, todo mundo de nome também. se Só você que olhar o elenco do Palmeiras, não é um elenco fraco, né? Só que é elenco faltou forte, dar o falta encaixe, faltou. Não é entrosamento, porque mano, É. os caras treinam todo dia, já tem já. É só. Falta vontade. É vontade, é alegria no futebol, velho. Bom, outro grupo, Boca Juniors, Bolívar, Deportivo Cali e Racing. Eu acho que o Boca Juniors não tem dificuldade de passar, ainda mais com o Tevez. Se o Tevez Nem eu. quiser jogar bola, não tem como. E o outro que eu acho que passa também é o Racing. Racing, eu já tive a oportunidade de vê-lo jogando na Libertadores. Eles não desistem da bola, jogam com vontade. E eu não vejo o Bolívar e o Deportivo entendo. Cali Não com entendo. tanto destaque assim, né? Mas também não é toda aquela certeza pro Racing. Vai mais na vontade do que na qualidade. Mas o Deportivo Cali é um time colombiano, o time colombiano sempre apronta. Eu acho que aí a gente tem que ficar um pouquinho Com o pezinho esperto. atrás, Mas né? o Boca, ele passa. Sem Acho que a dificuldade, gente né? tem que ver todos esses primeiros jogos aí e vamos ver como é que vai ser isso aí, meu. Porque tem uns grupos meio com incógnita, tem grupos difíceis de você entender. Um outro time Libertadores que, é difícil. outro time que não está encaixando muito bem, mas a gente tá na expectativa é o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que não vem demonstrando um futebol tão bom assim. Tá no grupo com Colo-Colo, Independente del Valle e Melgar. Acho Colo-Colo que e Atlético Mineiro e Colo-Colo, né? Nesse grupo não tem muito. Muito provavelmente. Não tem- Mas Os outros dois times. o Atlético Mineiro tem que demonstrar futebol, né? Não anda demonstrando tanto futebol Mas tem um assim. elenco bom, tem um elenco forte, Exato. tem um ataque bom. Tem e jogadores. Tem um time já se acertando. Eu aposto nele. Grupo 6 também, o grupo do nosso queridíssimo Grêmio, tá meio dificinho. São Lourenço, Grêmio, Toluca e LDU. Meu, eu acho que Difícil, passa. grupo São Lourenço difícil. e LDU. Grupo difícil. São Não sei Lourenço se o e Grêmio LDU. passa. O Grêmio tá Será meio... que o Grêmio cai? Não sei. Espera aí, o Tevez deu uma Cabeçada cabeçada na boca de um goleiro. Deve ser um rapaz meio agressivo. Não, me Deve dá ser um essa rapaz folha meio aqui. agressivo. Me dá essa folha, eu vou mostrar pros caras aí. Aqui, ó, nosso parceiro aqui, ó. Como a notícia chega rápido, aqui não vai dar, vai pra ver. Eu vazar. cheguei em primeira mão. Não dá pra Bom, ver. e só para finalizar, o último grupo do Corinthians. Corinthians, Cerro Porteño, Santa Fé e Cobressal. Acho que o Corinthians também não tem dificuldade para passar de fase. Nenhuma. O Corinthians hoje tem um time muito bem acertado, muito bem bem articulado, montado, né? apesar de ter mexido muito no jogadores. elenco, mas ele consegue com toda certeza passar e muito bem. E esse time que jogou contra o Corinthians também é um time esperto, um espertinho. Eles jogaram bem, mas é que o Corinthians conseguiu. Teve sorte Teve uma no sortezinha ali, mas é um Porque time tem que um jogou bem. diferencial que, apesar de ter mexido no time, o Tite consegue fazer com que os jogadores do Corinthians tenham confiança. Exato. Confiança no esporte é muito. Ele sabe montar um elenco, né? Ele sabe montar um elenco. Agora o sorteio da seleção brasileira na América, na Copa das Américas 2016. O Brasil teve sorte, né? Brasil caiu num grupinho teoricamente fácil. Brasil, Equador, Haiti e Peru. Eu não vi tanta facilidade nesse grupo assim, mas dentre os outros possíveis adversários é um grupo que pode mexer, pode dar, não pode dar dificuldade assim, né? Pensando que a gente podia cair com Estados Unidos, que vem jogando bem, Argentina, Chile. Chile. Não é um grupo tão difícil, A mas também Argentina não é caiu fácil, num grupo assim. pesado. Exato.
Mas o Brasil, ele tá super tranquilo nesse aspecto. Falar todos os grupos aqui: Brasil, Equador, Haiti e Peru. O outro grupo: Estados Unidos, Colômbia, Costa Rica e Paraguai. México, Uruguai, Jamaica e Venezuela. Argentina, Chile, Panamá e Bolívia. Será uma Copa Argentina e Chile vai pegar fogo. Ah, meu Deus. Bom, vamos ficando por aqui, acabou nosso tempo. Antes de encerrar, eu queria fazer uma pergunta que eu fiquei sabendo de algo aqui nos bastidores. Puta que pariu. Eu fiquei sabendo que você, meu amigo, é muito bom com cantada. Você poderia explicar essa história pra gente aí? Bom de cantada? É, ele falou que você sabe uma cantada, que a gente até a hora da cantada. Não, é que... Não, eu fiquei curioso, eu queria saber se isso é um programa. João me falou isso nos bastidores, eu queria conhecer. Estávamos os três, né? Vitão, João e eu, estávamos indo para uma cobertura do carnaval e não deu para segurar. Carnaval é carnaval. Passamos uma situação em que passou uma moça e a moça estava com uma calça muito justa. E aí eu disse pro João, Deus é justo, mas olha a calça dessa moça. Depois dessa a gente fica por aqui. Até semana que vem, espero que tenham gostado. Quer mandar um recado? Não, tô bem. Quer mandar um recado? Eu quero. Um abraço para todos e o pessoal aqui é super bacana. Até semana que vem. Valeu. E não saiam da WTV Brasil.